Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como amar os nossos inimigos? Esse é um desafio que diariamente precisamos enfrentar. Todos nós que somos cristãos, que manifestamos uma fé no Cristo ressuscitado, naquele que nos ensina o verdadeiro amor de Deus. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco a esse respeito, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Mas antes vamos rezar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença no dia de hoje, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que através deste Espírito nós consigamos perceber exatamente aquilo que o Senhor espera de nós no dia de hoje. Que o Senhor nos dê o devido discernimento por esse Espírito que nos santifica, da Tua Palavra, da Palavra que o Senhor coloca no nosso coração e que iremos professar neste momento. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e pela intercessão dos santos anjos de Deus, os quais nós clamamos que se façam presente em nosso meio, todos em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, nós estamos vendo no Evangelho de hoje, Jesus continua ensinando o seu povo. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho que nós refletimos no dia de ontem. Jesus continua dando um novo sentido a toda a legislação que regia o comportamento humano daquele povo que o seguia. Hoje Jesus continua nos chamando a atenção, tal qual no dia de ontem, a forma como nós devemos reagir diante de situações que nos são adversas, diante de situações que nos causam contrariedades, diante de pessoas que não nos desejam bem. Como nós devemos pautar as nossas ações? A pergunta que eu faço hoje, meus caros irmãos e irmãs, é muito parecida com a pergunta que fora feita no dia de ontem. Será que nós vamos permitir
que as nossas ações e reações sejam pautadas por aquilo que outros fazem ou deixam de fazer em relação a nós? Este é o ponto nefrálgico que nós precisamos enfrentar diariamente. A palavra nos dizia, no tempo de Jesus, que era necessário amar ao próximo e odiar aqueles que não nos desejavam bem. Jesus vai dar um novo entendimento, com a roupagem do amor divino. Ou seja, é necessário amar o próximo e é necessário rezar por aqueles que nos odeiam, rezar por aqueles que nos desejam mal. E por que devemos rezar por eles? Porque tal qual todos nós, eles também são filhos e filhas de Deus. E Deus, na infinidade do teu amor, na infinidade da tua misericórdia, Ele não deseja perder nenhum dos teus filhos e filhas muito amados para o mundo. Portanto, há sempre uma ação ativa de Deus no sentido de resgatar aqueles filhos e filhas que não trazem no seu coração o sentimento do amor, do mais puro amor que Jesus estava revelando. Aqueles que alimentam o seu coração com orgulho, com vaidade, com sentimentos de inveja, com sentimentos de ódio ou de indiferença em relação ao irmão, todos estes são destinatários da misericórdia de Deus. Há um movimento de toda a corte celeste, de todos os enviados de Deus, inclusive do próprio Jesus, teu Filho unigênito, para que essas pessoas sejam resgatadas. Por isso que a palavra vai dizer, olha, o sol, Deus faz o sol nascer tanto para justos quanto para injustos. A chuva cai tanto para aqueles que estão em estado de pecado, quanto para aqueles que estão em estado de graça, ou seja, é necessário que ofertemos a todos o caminho de santidade e de salvação. Por isso, rezar pelos nossos irmãos é tão importante, porque todos nós, vejam só que interessante, todos nós fazemos parte daquilo que nós chamamos do corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Portanto, nós estamos numa comunhão. Tanto nós que professamos uma fé em Cristo e que eventualmente estivermos em estado de graça, quanto também aqueles que estão no mundo, aqueles que são pecadores. E tem uma palavra de São Paulo, na carta aos Coríntios, salvo engano, que ele diz que se apenas um dos membros do corpo místico de Cristo não esteja bem, esteja doente, todo o corpo se entristece e se adoece, porque nós vivemos numa comunhão, fazemos parte de um mesmo corpo. Portanto, eu sou responsável por aquele que não está alinhado ao caminho de Cristo. E se eu não posso ajudá-lo de alguma forma prática, de alguma forma que seja preponderante, eu posso ajudá-lo através da minha oração. Porque através dos méritos que nós acumulamos no mundo, pelas boas práticas, pelas boas ações, pela vivência do Evangelho, eles podem ser ofertados para a conversão desses nossos irmãos que eventualmente nos odeiam, nos desejam mal, porque são pessoas que trazem no seu coração tipos de sentimentos como os já citados, orgulho, inveja, vaidade, soberba, que os afastam de Cristo e os afastando de Cristo, os afastam de Deus e assim eles não amam a Deus e consequentemente não conseguem nos amar. Portanto, esta comunhão dos santos que nós professamos no nosso credo, quando nós professamos a nossa fé, que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nós vamos dizer lá que também cremos na comunhão dos santos, ou seja, de que somos todos uns pelos outros. Todos nós necessitamos rezar uns pelos outros, mesmo por aqueles que nos fazem mal. E, aliás, muito mais mérito teremos
se rezarmos por aqueles que não nos desejam bem. Porque a própria palavra diz que vantagem teríamos rezar só por aqueles que gostam da gente. Não teríamos muito mérito nisso. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, a vivência do cristianismo, por tudo aquilo que nós estamos vendo no caminhar missionário de Jesus, sobretudo essa semana, onde Jesus nos ensina a mudar o nosso jeito de se comportar, a nos desapegar daquilo que o mundo tenta nos impor como práticas corretas, o que de fato não são aos olhos de Deus. Nós estamos neste caminhar percebendo o quanto é difícil a vivência do cristianismo, mas Jesus sempre está nos deixando a esperança de que Ele caminha conosco, de que se nós nos predispormos a estarmos sempre alinhados a Ele, a darmos passos em sua direção, Ele sempre caminhará conosco e a tua misericórdia se fará presente naqueles momentos de maior fraqueza. Lembrando sempre, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, deste corpo místico de Cristo, um corpo onde apenas um dos membros, se um dos membros estiver triste, nós também nos entristecemos, porque todos fazemos parte deste corpo onde Cristo é a cabeça. E sendo a cabeça, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos orientar para qual caminho devemos seguir. Portanto, amemos uns aos outros, amemos o nosso próximo, mesmo que este próximo seja alguém que não nos deseja mal, não nos deseja bem, mesmo sendo este alguém que nos deseja mal. É claro que nós não vamos, muitas das vezes, ter a possibilidade de conviver como convivemos com os amigos, mas é necessário que rezemos por essa pessoa, para que ela se cure, para que ela se converta, para que ela encontre sentido da sua vida no Cristo, no amor que Cristo revela. E aí nós estaremos verdadeiramente cumprindo os mandamentos de Deus, não segundo a nossa lógica, não segundo a lógica do mundo, não segundo a nossa vontade, mas segundo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. E essa foi a missão de Jesus, vir ao mundo para nos apontar os caminhos, para nos dar uma boa direção, aquela que verdadeiramente agrada a Deus. Amém? Muito obrigado por essa partilha, por este momento em que nós tivemos a oportunidade de refletir sobre o Evangelho. Se de alguma maneira foi deixado a você uma mensagem positiva, enriquecedora, partilhe este vídeo, deixe o seu comentário, para que assim a plataforma impulsione a outros. Até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus Cristo.